Olá, boa noite. Esta é mais uma edição do programa Ponto por Ponto, programa que almeja sempre seguir a atualidade nacional, e porque esta semana arrancou o ano letivo em todo o território nacional, vamos aqui conversar com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, com quem queremos esmiuçar os problemas, os constrangimentos e também as novidades deste ano letivo e também do sistema educativo em Cabo Verde. E sem mais delongas, cumprimentamos o nosso convidado. Boa noite. Muito boa noite. Agradecemos para já o facto de ter aceito o convite, apesar da agenda cheia esta semana, não é, Sr. Ministro? Eu que agradeço e devo aproveitar esta oportunidade para saudar os professores, os pais encarregados de educação, os alunos, e dizer que o ano letivo arrancou com tranquilidade, dentro da normalidade, tentando ter as escolas a funcionar em pleno, em todas as ilhas, em todos os concelhos. Nós não conhecemos no Ministério até agora nenhum sinal de stress, nenhum incidente, pelo que o ano letivo arrancou dentro da normalidade, graças aos professores, porque sem professores não há escolas, e graças aos alunos, aos pais encarregados de educação. Portanto, de facto, sentiu-se uma certa acalmia, exceto num ou outro município, nomeadamente no Sal, por exemplo, onde ainda há pais à procura de lugares para os filhos. A que se deve esta situação no Sal, Sr. Ministro? Bom, de facto, temos uma situação de normalidade em todo o território nacional. Procuramos fazer um trabalho de planificação ao longo dos últimos meses, colocámos os professores atempadamente, fizemos um trabalho de reabilitação das escolas, de manutenção das infraestruturas, fizemos a colocação dos manuais, fizemos a transferência de professores, como eu disse, e publicamos um conjunto de diplomas, designadamente referentes à reforma do sistema educativo, ao novo sistema de avaliação, e criámos as condições para que houvesse um arranque tranquilo das aulas. Efetivamente, Sal é uma ilha dinâmica, assim como Boa Vista, assim como a cidade da Praia, e há população pendular, há migrações internas, e de facto no Sal e na Boa Vista pode haver matrículas de última hora por causa da migração da população em direção a essas duas ilhas. E a falta de salas no Sal? No Sal tivemos que tomar medidas de emergência. É verdade que no ano passado tivemos uma sobrelotação das escolas na Ilha do Sal. Este ano tivemos que realocar mais 6 salas em Espargos. Através da Câmara Municipal conseguimos 6 salas para aliviar o rácio aluno-sala na escola secundária Olavo Muniz. Em Santa Maria tivemos que reabilitar a escola Kim Barbosa, uma escola básica, para também aliviar o Centro Educativo António Manuel Martins. Por outro lado, estamos a criar as condições em todo o território nacional para que haja escolas em condições, um ambiente normal e tranquilo. Aquilo que podemos dizer em termos das infraestruturas é que temos as condições para um ano letivo tranquilo, não obstante reconhecermos que ainda há necessidade de continuarmos a reabilitar escolas. Nomeadamente em Santa Cruz, sabe-se também que há escolas... em Santa Cruz, São Domingos, mesmo aqui na Praia, no Fogo, em Santo Antão, em todas as ilhas temos que continuar a reabilitar escolas. É preciso dizer que em 2016 tínhamos um parque escolar degradado. De 2016 a esta parte, o Governo investiu mais de 1.500.000 contos a reabilitar escolas, a melhorar as infraestruturas escolares. Mesmo assim, temos que continuar. Neste ano letivo já reabilitamos mais de 70 escolas, gastamos cerca de 150.000 contos a reabilitar escolas. Mas reconhecemos, até porque a educação deve unir os cabo-verdianos e nós estamos aqui para... Ainda há escolas por reabilitar, Sr. Ministro, desculpa a interrupção. Ainda há escolas por reabilitar? Sim, e ainda no próximo ano vamos ter que continuar a reabilitar escolas. Agora, a larga maioria... Em que municípios há mais problemas? Escolas degradadas, que estará a obrigar o Ministério a alocar outros espaços? Temos que apontar primeiro as situações onde há escolas mais reabilitadas. Santa Catarina do Fogo, Santo Antão de uma forma geral, mesmo Sal, mesmo Boa Vista, aqui o Concelho de São Domingos, o Concelho da Ribeira Grande de Santiago, a cidade da Praia, São Vicente. Temos uma situação relativamente estável em termos das infraestruturas. Porém, temos a questão de Mosteiros no Fogo, Santa Cruz,
um ou outro caso isolado em Santa Catarina de Santiago, um ou outro caso isolado em São Domingos, mas genericamente podemos dizer que temos um parque escolar de longe melhor hoje do que há 5 anos atrás. Mas em que município a situação é mais flagrante em termos de escolas degradadas? Sabe, nós tínhamos a partida para este arranque do ano letivo, tínhamos a situação de Santa Cruz, por exemplo. Tivemos que intervir na reabilitação, manutenção do liceu de Santa Cruz. E alocámos mais salas de aulas em parceria com a Câmara Municipal para podermos também aliviar a escola de Salinas na cidade de Pedra Abadês. Ou seja, em Santa Cruz tínhamos uma situação que inspirava algum cuidado. Nos mosteiros, no Fogo, também temos uma situação que continua a inspirar alguns cuidados, mas estamos a mobilizar meios e financiamentos para continuarmos a reabilitar as escolas. Eu reafirmo, de 2016 a esta parte, o Governo investiu mais de 1.500.000 contos a reabilitar escolas. Só neste ano investimos mais de 150.000 contos a reabilitar mais de 70 escolas e vamos continuar a fazer esse esforço. Portanto, um dos problemas todos os anos prende-se com a disponibilização atempada dos manuais. Este ano notou-se que os manuais, pelo menos do 1º ao 8º ano, foram disponibilizados atempadamente, mas já não se pode dizer, o mesmo já não se pode dizer em relação aos manuais do 9º, 10º, 11º. Portanto, a que se deve esta situação? Há uma consolidação da reforma do ensino básico e, em consequência, temos os manuais consolidados também do ensino básico, do 1º ao 8º ano de escolaridade. Os manuais estão disponíveis. Há mais de um mês que colocamos os manuais à venda em todo o território nacional. Relativamente aos manuais do ensino secundário, estamos no processo de reforma do ensino secundário. Depois da manhã, dia 22, teremos a abertura do concurso para a elaboração e produção dos manuais do 9º ano de escolaridade. Daqui a um ano, em 2023, teremos a produção dos manuais do 10º ano e assim sucessivamente. Eu devo tranquilizar. Temos um financiamento do Banco Mundial, cerca de 500.000 contos, para financiar a produção de manuais do ensino secundário. Agora, para introduzirmos novos manuais, é preciso termos os programas validados, termos os programas validados do ponto de vista técnico-científico e depois lançar o concurso para produzirmos os manuais do ensino secundário. Vamos ter os manuais todos daqui a 4 anos, teremos a totalidade dos manuais do 1º ao 12º ano. Pela primeira vez em Cabo Verde vamos ter os manuais todos. Portanto, este ano os alunos do secundário vão continuar a estudar através de fotocópias e fichas. Nós almejamos ter os manuais. Bom, primeiro em relação a fichas, isso é um processo que vem de longa data, não é de hoje. As pessoas falam de que há fichas agora, mas isto vem se calhar desde a década de 90, há mais de 10 anos que não se produz manuais aqui, que não se produzia manuais aqui em Cabo Verde. Foi o governo, com este governo, é que iniciamos um processo de estabilização de produção de manuais a partir de 2017, 2018. E, portanto, vamos continuar a produzir os manuais dentro da normalidade e esperamos, dentro de 3 anos, ter todos os manuais e almejamos, neste ano letivo, se possível, ter os manuais do 9º ano, mas depende do processo concursal. E já se lançou este processo? Está em curso, depois da manhã será aberto o concurso. Portanto, ainda este ano, os alunos do 9º ano poderão ter os manuais? Poderão ter, dependendo do cronograma, do cumprimento do cronograma de elaboração e produção dos manuais, mas, repito, há um financiamento do Banco Mundial, temos que cumprir os procedimentos do próprio Banco Mundial, os procedimentos da contratação pública, temos que dar um prazo de 1 ano para validarmos os programas e só depois iniciar o processo da produção. Portanto, sabe-se que há novidades no ensino secundário. Uma das novidades prende-se com a introdução pela primeira vez do ensino do crioulo, língua cabo-verdiana, a partir do 10º ano, em regime experimental e opcional. Por que esta decisão agora, nesta fase? Nós temos dialogado com vários cientistas da área linguística e procuramos dar uma resposta a um anseio dos cabo-verdianos. A língua portuguesa é a língua do sistema educativo e continuará a ser a língua matricial do sistema educativo, é a língua nacional, é a língua oficial. Contudo, é necessário valorizar a cultura e a identidade dos cabo-verdianos. E, neste sentido, achamos pertinente lançar esta disciplina com caráter experimental, com caráter até de experimentação científica, para a criação de condições para, no futuro, havendo uma decisão neste sentido, termos a língua cabo-verdiana com um outro estatuto dentro do sistema educativo. Mas é uma experiência que vamos iniciar agora.
Portanto, os alunos poderão optar em ter esta disciplina ou não? Sim, é opcional. Depende da vontade dos alunos em primeiro lugar, dos pais, e nós no Ministério da Educação, em todas as escolas secundárias, temos condições para que os alunos possam ter e frequentar essa disciplina. Mas há material didático? Com que material os professores contam? O programa de disciplina, o programa experimental também, foi elaborado com o apoio do grupo dos subscritores da petição. E, portanto, temos apoio da academia, se quisermos, na elaboração dos manuais e dos materiais didáticos experimentais. Assim que tivermos uma situação estabilizada em termos quer do programa, quer daquilo que são os materiais didáticos, estaremos em condições igualmente de produzir os manuais, assim como estamos a produzir os manuais do ensino secundário. Portanto, uma dúvida, Sr. Ministro. Em cada ilha, os professores vão ensinar... Os professores do crioulo vão ensinar a variante da ilha? São questões técnico-científicas. O Ministério da Educação não toma uma posição relativamente ao alfabeto nem em relação às variantes. Nós deixamos esta questão ao critério da academia, em primeiro lugar, do grupo de cientistas que está a apoiar o governo nesta matéria, e depois aos professores. Nós não tomamos nenhuma posição. O Ministério não pode tomar esta posição porque nós não temos condições técnico-científicas para o fazer agora, mas estamos a crer que daqui a algum tempo possamos, o Ministério e a Academia, os cientistas, os linguistas possam ajudar na tomada de uma decisão. Sendo que neste momento o ensino experimental, as escolas podem usar a variante que acharem mais adequada. Na minha ilha, em Santo Antão, seguramente vão usar a variante de Santo Antão, assim como aqui em Santiago vão usar a variante de Santiago, em São Vicente e em Aspas, portanto em todas as ilhas podem usar. Mas assim não fica solto não ter diretrizes do Ministério da Educação em relação a esta matéria? Há um conjunto de estudos à volta da língua cabo-verdiana que apontam num determinado sentido e, portanto, é preciso iniciar esta experiência e depois, com o andar do tempo, os linguistas, a academia, os cientistas possam ajudar o Ministério a tomar uma decisão relativamente a esta questão. Creio que, do ponto de vista técnico, pode ser compaginável termos as variantes todas e, portanto, nós estamos a trabalhar neste sentido. Neste ano letivo, a Academia, então, é que vai passar diretrizes às escolas em relação ao ensino do crioulo? Há um grupo de cientistas que está a apoiar o Ministério, a Direção Nacional da Educação, na elaboração dos programas e dos materiais didáticos experimentais nesta fase. Portanto, outra novidade, Sr. Ministro, é que a partir deste ano letivo, todos os alunos do 10º, 11º e 12º anos passarão a ter a matemática como matéria obrigatória, independente de estarem inscritos nas ciências e tecnologias, humanística, artes ou não. Sim. O porquê desta decisão? Primeiro, só para concluir o outro ponto, é dizer que a língua portuguesa é a língua do sistema educativo e continuará a ser a língua matricial do sistema educativo cabo-verdiano. Relativamente às outras matérias, matemática, nós entendemos que a semelhança daquilo que acontece nos outros países mais avançados, temos que ter um domínio mínimo da matemática em todas as áreas de conhecimento. E nós entendemos que a reforma do ensino secundário visa o alinhamento do ensino cabo-verdiano com os sistemas mais avançados, designadamente da OCDE. E é com este objetivo é que estamos a fazer a reforma e, por isso, a matemática como disciplina obrigatória e uma matemática básica para as áreas de conhecimento da ciência e tecnologia e de económica social é matemática, base de análise matemática. E depois temos a matemática aplicada como disciplina nas áreas das artes e na área da humanística. E, portanto, os alunos podem escolher as áreas, mas temos que aumentar a exigência e os alunos podem ter a disciplina de matemática para auxiliar no raciocínio lógico, para ajudar a compreender processos complexos e, portanto, nós entendemos que a matemática pode ser o elemento qualificador do sistema de ensino cabo-verdiano. Mas há muitos alunos, a partir do 11º, pelo menos até agora, têm escolhido a área da humanística, artes, fugindo à matemática.
Sim, mas nós já há vozes que temem o aumento das reprovações a partir de agora. Vamos ver, nós entendemos, a semelhança daquilo que acontece nos países da OCDE, que devemos ter a matemática como disciplina obrigatória em todas as áreas. Com esta diferenciação de que nas áreas tecnológicas e económicas temos uma matemática, análise matemática, e nas outras áreas uma matemática aplicada. Depende daquilo que for a capacidade dos nossos professores. Estamos a apostar na formação dos nossos professores, ter metodologias de ensino da matemática para ultrapassarmos o receio da matemática, até porque é necessário que os jovens cabo-verdianos enfrentem de facto a realidade concreta e não tenham medo da matemática, para podermos ter jovens capazes de interagir com o mundo contemporâneo. E a matemática é um elemento estruturante do pensamento lógico e ajuda a uma inserção melhor dos nossos jovens nas dinâmicas internacionais. Portanto, há outras novidades para o secundário, além da questão do ensino do crioulo? Temos a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, como disciplina obrigatória do 9º até o 12º ano de escolaridade. Temos o reforço das línguas, o português como língua do sistema, a nossa língua oficial, mas também o inglês e o francês, a possibilidade dos alunos escolherem outras línguas como disciplina, designadamente o mandarim, portanto chinês e espanhol, como línguas, como disciplinas opcionais. Temos o reforço das ciências, ou seja, almejamos ter um perfil de saída do 12º ano equiparável ao perfil dos alunos com igual habilitação literária dos países da OCDE, designadamente Portugal, que é a realidade mais próxima. Portanto, a questão, o reforço da língua portuguesa, há muitas críticas em relação ao nível do português. Os alunos saem do 12º ano sem um nível aceitável do português. Bom, os jornalistas podem ver melhor, porque nós não temos um complexo, e é bom que não se crie um complexo aos nossos alunos, uma inibição aos nossos alunos. E nós pensamos que pode haver um outro déficit, mas Brasil fala português, Angola fala português, e cada um, Angola fala com a sua pronúncia, o Brasil com a sua pronúncia, e mesmo em Portugal há várias tonalidades da língua portuguesa. Então nós não podemos pretender que cabo-verdianos tenham uma dicção idêntica a uma dicção de um lisboeta. Há diferenciação. Mas não se fala apenas de dicção, senhor. Mas eu não estou a dizer que não há déficits, há. E por causa disso há uma reforma do sistema educativo para reforço do ensino da língua portuguesa e de outras línguas e de outras disciplinas, mas é preciso dizer que, se calhar, se esse jornalista for falar com um aluno aqui na Escola Técnica da Praia, ou no Liceu do Sal, ou no Liceu Amílcar Cabral na Sumada, é capaz de encontrar adolescentes a falar um pouco melhor do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. E, portanto, é preciso contextualizar. A realidade sociológica de Cabo Verde é um pouco diferente. Hoje não é só a elite que fala português, temos mais gente a falar português e, naturalmente, que as pessoas vão falando da forma que acham que devem falar. De qualquer das formas, Cabo Verde tem que apostar decisivamente na língua portuguesa como língua de comunicação franca entre os cabo-verdianos, mas a primeira língua de contacto com o mundo também. Portanto, fazemos este esforço em termos de valorização da língua portuguesa como língua cabo-verdiana, como língua oficial dos cabo-verdianos e como língua de comunicação dos cabo-verdianos. E Cabo Verde tem de apostar também nas outras línguas. Temos que apostar paralelamente do inglês, particularmente do inglês, porque o inglês é a língua da ciência. É a língua do comércio internacional, é a língua da diplomacia, é a língua das relações internacionais. Logo, temos que fazer um esforço no sentido das novas gerações poderem dominar melhor o inglês. E esperamos, daqui a 3 anos, poder ter uma nova geração que vão ter 7 anos de inglês a dominar melhor o inglês. Igualmente o francês. As novas gerações vão ter também mais capacidades linguísticas e esperamos daqui a 10 anos ter uma geração de cabo-verdianos a dominar o português, a dominar o inglês, a dominar o francês
e, por que não, dominar melhor a língua cabo-verdiana. Portanto, um assunto que tem provocado alguma, digamos assim, celeuma, Sr. Ministro, é o facto de, apesar de se ter declarado a gratuitidade do ensino básico, com a duração de 8 anos, segundo diz a Lei de Bases do Sistema Educativo, as escolas estão a cobrar cerca de 1.200 escudos aos alunos, conforme se diz, para caixa escolar e contribuição para fichas e testes. E há pais a denunciar esta situação, porque dizem que o ensino é gratuito. Qual é o motivo desta cobrança? Eu digo que os pais têm todo o direito em reivindicar e em protestar, mas é preciso clarificar o sentido de gratuitidade. Gratuitidade significa isenção de pagamento de propinas e outros emolumentos. Os alunos pagam, em regra, pagam uma pequena taxa, uma pequena contribuição para a alimentação escolar, no valor de 500 escudos ou 550 escudos por ano. E, portanto, nós não cobramos taxas adicionais. E se há uma cobrança adicional... Vi faturas em que se cobrou 1.200 escudos. Se há uma cobrança indevida nas escolas, nós registramos as denúncias, até agradecemos as denúncias, e a Inspeção-Geral da Educação está a averiguar se há ou não há cobranças indevidas. O que eu posso garantir aos cabo-verdianos que nós, no Ministério da Educação, fazemos de tudo para cumprir aquilo que está na lei. E aquilo que está na lei é a isenção de propinas e de outros emolumentos. Até porque este fator é muito importante para mantermos os alunos nas escolas e para evitar exclusões. E, portanto, temos uma medida com um alcance muito grande. O Governo teve que aumentar a dotação orçamental para compensar as escolas devido à perda de receitas por causa da eliminação das propinas do primeiro ano ao 12º ano de escolaridade. Então, o Sr. Ministro quer dizer que é ilegal essa cobrança de 1.200 escudos para caixa escolar e contribuição para fichas e testes, conforme li nas faturas que algumas pessoas enviaram? Não, fichas, os alunos podem comprar as fichas, mas não são taxas de matrículas. Taxas de matrículas, os alunos estão isentos de pagamento de taxas de matrículas, estão isentos de pagamento de propinas. A gratuitidade vai neste sentido. Nós, se houver, eu dou aqui esta garantia a caixa todos. Escolar e contribuição para fichas é um emolumento e taxa? Não existe mais. Não, nós, em relação, eu não estou agora em condições de dizer taxativamente se estão a cobrar ou não, mas pode acontecer num ou noutro caso, e se acontecer num ou noutro caso, é preciso que haja denúncias. Eu agradeço as denúncias. É ilegal. E a Inspeção-Geral da Educação está a agir, está no terreno a verificar a conformidade da cobrança das taxas. Sabe-se que para este ano o Ministério teve a necessidade de contratar perto de 200 de professores. Qual é o número exato? Qual é o número exato? Bom, a nossa estimativa inicial era contratar cerca de 300 professores, 310, 320 professores. E, portanto, contratamos até agora cerca de 200 professores, 70 em regime de monodocência, 230 para o ensino básico, segundo ciclo, e para o ensino secundário, portanto, pluridocência. E fizemos transferência de professores, cerca de 240 professores. A que se deveu a contratação assim, de uma sentada de quase 300 professores? Isso acontece quase todos os anos, porque temos a aposentação de professores e é preciso substituir os professores aposentados. Depois podemos ter situações de pedidos de licença de longa duração, temos que substituir os professores. E tivemos o reforço de algumas disciplinas, como a TIC, por exemplo, que tivemos que contratar cerca de 40 professores para a disciplina da TIC. E, portanto, é uma contratação normal, dentro do espaço orçamental possível, para garantir o funcionamento normal das escolas. Mas isso acontece normalmente. O que aconteceu este ano é que nós publicamos a colocação dos professores para conferir mais transparência, para colocar o processo sob escrutínio dos jornalistas, dos próprios professores interessados, dos candidatos que participam nos concursos, de toda a sociedade. Temos um processo altamente transparente com a colocação dos professores. Todos podem verificar se há ou não injustiça na colocação de professores. Eu dou a garantia a todos que estamos a fazer um processo muito transparente da contratação de professores, com muito rigor. Não há injustiças dentro do sistema. Pode-se discutir os critérios, mas os critérios são fixados lá mais atrás nos regulamentos dos concursos. Agora estamos no processo de contratação e no processo de contratação levamos em conta os resultados dos concursos.
Ainda há pontos do país, há escolas com falta de professores? Neste momento, em termos de colocação de professores, temos os professores em todas as escolas. Não há necessidade de professores em nenhuma escola, em nenhum concelho, em todo o território nacional. Temos os professores todos. Pode, entretanto, haver uma outra dificuldade de ligação com os concelhos e aí pode haver algum atraso na chegada dos professores, mas os professores estão colocados todos. Portanto, Sr. Ministro, todos os anos aumentam os encargos financeiros com a educação? Tanto através, nomeadamente, da contratação de novos professores e, ao mesmo tempo, há as dívidas pendentes do Ministério para com a classe docente. Dívidas que têm a ver, sobretudo, com reclassificações e promoções não resolvidas. Como é que está esta questão neste momento? Bom, a situação em 2016 era uma situação crítica. Deixamos todos nós, a sociedade cabo-verdiana, deixamos crescer pendências e situações irregulares no desenvolvimento das carreiras dos professores. Todos nós somos responsáveis, uns mais do que outros, mas na generalidade todos somos. E a partir de 2016, 2017, o governo, ciente de que não era justo para os professores manter aquela situação, iniciámos um processo de regularização daquelas pendências erradas do passado, ou deixadas de acumular durante longos anos. E resolvemos pendências até agora, beneficiando de mais de 7.000 professores, o que representa um acréscimo orçamental de cerca de 758.000 contos ao ano, de forma constante, permanente no orçamento do Estado. E ainda temos mais pendências por resolver e vamos continuar. Ainda na semana passada publicamos a lista de reclassificação de professores, beneficiando 155 professores, mas vamos continuar porque ainda há situações que temos que dar atenção. O orçamento do Ministério da Educação vai cobrindo as despesas correntes, mas temos que mobilizar mais meios financeiros para resolver as pendências que deixamos de acumular. Portanto, os professores denunciam situações não resolvidas em grande número desde 2017 e o MPD já era governo. Sim, é verdade, mas quer dizer, nós temos que ser justos e temos que ser honestos também, já agora. Todos nós, se o governo do MPD não tivesse resolvido as pendências que vinham de 2017 e estivesse concentrado apenas na gestão corrente dos professores de 2016 a esta parte, seguramente não haveria pendências, porque o valor gasto de 700.000 contos é de longe superior à necessidade orçamental para resolver as pendências de 2016 até 2022. Portanto, todos nós temos que ser razoáveis nas nossas opiniões. Nós respeitamos os sindicatos, nós temos tido um diálogo franco, sincero com os sindicatos. Eu normalmente ouço os professores. Quando vou aos conselhos, recebo os professores, falo com os professores diretamente. Eu explico a situação. Falo com os partidos políticos também na Assembleia Nacional. Então temos que mobilizar toda a vontade nacional para resolver. Mas temos que reconhecer que não seria, se calhar, justo deixar para trás aqueles que tenham pendências acumuladas de 2008 até 2016. O governo poderia tomar uma decisão fácil. Olha, aquilo era de responsabilidade de outro partido e nós assumimos que esta que é a nossa responsabilidade. Seria justo para o país, para esses professores? Não seria. E como a educação é uma causa que deve unir todos os cabo-verdianos, nós não podemos agora distinguir entre aquilo que é a governação anterior e a governação atual. Temos uma linha contínua da gestão dos professores e vamos continuar assim, porque nos parece que é mais justo esta forma de gerir o país. Enquanto Ministro da Educação, como é que se sente quando sabe que há professores de posto com um salário de 21.000 escudos? De facto, já é uma situação marginal dentro do sistema. Como sabe, todos os professores recrutados têm que ter o grau da licenciatura, é uma situação marginal, mas de facto reconheço que devemos aqui criar um espaço de condescendência, se quisermos, de solidariedade para amortecer um pouco e aliviar, porque de facto 21 contos para os professores de posto, os professores mais antigos, eu penso que nós deveríamos trabalhar neste sentido, mas é preciso algo orçamental e nós estamos concentrados em resolver algumas outras pendências que decorrem do Estatuto da Carreira Docente, mas de facto reconhecemos que se calhar temos que ver
mais adiante, em função da disponibilidade orçamental, lançar um olhar solidário relativamente a esses professores. Mais adiante quanto? Depende, porque nós temos que ver com o Ministério das Finanças, no seio do Governo, no seu todo, a questão dos equilíbrios orçamentais. Vivemos 3 anos de crise, com um impacto orçamental muito grande. O Estado de Cabo Verde perdeu, em termos de receitas, cerca de 20 milhões de contos em 2020, 20 milhões de contos em 2021. Em 2022 ainda não sei, mas poderemos estar muito próximo desse montante. Estamos a falar de uma perda de receitas de cerca de 50, 60 milhões de contos em 3 anos, quase um orçamento do Estado. Então é neste contexto de crises, e agora com a crise dos preços internacionais, é que temos que gerir também as carreiras dos professores e de outras categorias profissionais. Nós somos solidários e nós entendemos as reivindicações dos professores. E por isso fazemos de tudo para resolver essas pendências. E nós estamos a lutar para que haja condições para ultrapassarmos essas pendências o mais breve possível. Sr. Ministro, o Governo prometeu resolver as pendências dos professores até finais de 2023. Portanto, até falta aproximadamente 1 ano e 3 meses. O que significa que esse esforço financeiro, esse esforço orçamental, teria de ser incluído no orçamento para 2023. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem, no Fogo, de que no orçamento do Estado para 2023 haverá verbas para as reclassificações. E vamos trabalhar no sentido de implementar e executar o orçamento do Estado. Nós estamos seguros que temos que fazer um esforço de contenção dentro do Ministério da Educação para libertar mais recursos, para criar folgas, para podermos, de facto, acomodar todos os impactos das reclassificações e de outras soluções que temos que tomar em matéria da regularização das carreiras, e esperamos poder honrar o compromisso. Mas é realista prometer resolver todas as pendências até finais de 2023? Nós estamos a trabalhar no sentido de resolver. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem que vamos resolver a questão das reclassificações. Nós outros, no Ministério da Educação, temos que criar folgas orçamentais para podermos absorver o impacto da resolução de outras pendências. E estaremos a fazer este esforço de contenção para libertar recursos para a resolução das pendências. Portanto, outra desmotivação da classe docente prende-se com o facto de, segundo afirmam, terem a carreira congelada. Há professores que estão há mais de 20 anos na mesma categoria e os sindicatos estão a propor, nomeadamente, que se adote um mecanismo de promoção automática. Sim, existe esta possibilidade? Não, neste momento, para o orçamento de 2023, não, até porque a questão foi colocada na última reunião com o CIPROFIS. E, portanto, é uma questão que surgiu recentemente, não estava no âmbito da discussão do orçamento do Estado. Nós podemos equacionar esta solução, mas não será no quadro do orçamento de 2023, porque não há folga. Ou temos que ter prioridades. E a prioridade neste momento é a resolução das reclassificações. Esta é a prioridade número 1. E depois vamos resolvendo as outras questões. Há questões como o subsídio pela não redução de carga horária. Que é a segunda prioridade, sim. Que é a segunda prioridade. Aliás, os sindicatos dizem a mesma coisa, que devemos priorizar a questão das reclassificações. Para quando, Sr. Ministro, a implementação da carreira do pessoal docente? Não, nós temos estado a implementar. O recrutamento de professores é feito com base no Estatuto de Carreira Docente. A atribuição de subsídios por não redução de carga horária, a redução do tempo letivo dos professores, tudo isto é feito no quadro do regime jurídico das carreiras dos professores. Portanto, uma questão um pouco mais restrita, portanto, decidi dar voz aos responsáveis de alguns agrupamentos escolares da cidade da Praia, nomeadamente o agrupamento de Terra Branca, Paiola e Ponta d'Água, que me contactaram, dizendo ter enviado há vários meses uma carta ao Ministério da Educação, estranhando o facto de não estarem a receber o subsídio compensatório que os responsáveis das escolas devem receber.
e que, segundo a portaria que foi publicada em 2019, deve ser paga. Portanto, escreveram uma carta, o Ministério não respondeu. Não conheço a carta desses diretores, não conheço, mas o que eu posso dizer que é um direito dos diretores dos agrupamentos. Se não receberam até agora, vão receber. E, portanto, aqui não há dúvidas. O Ministério assume a sua responsabilidade e nós transmitimos a todos, com sinceridade, que temos toda a disponibilidade para resolver. Eu não recebi nenhum pedido nesse sentido, em termos de carta, em termos formais. Estes três agrupamentos, os responsáveis desses não recebi, mas eu conheço a situação. Sentir-se discriminados porque os responsáveis de outros agrupamentos recebem. Não há discriminação. Primeiro, eu não conheço nenhuma reivindicação, o teor da carta não conheço, sinceramente. Eu conheço a situação, pode haver um ou outro atraso no pagamento dos subsídios, mas o Ministério assume que tem que pagar esses subsídios. Portanto, mostraram a fotocópia de uma carta que enviaram ao Ministério e nunca receberam resposta e dizem não estar a receber. O Ministro responde a todos, responde as cartas todas. E, portanto, eu garanto que eu não conheço particularmente a carta que está a fazer referência, mas se houver esta carta, independentemente da carta, o Ministério assume aquilo que está na legislação e se os professores, se os diretores têm direito a um subsídio, eles terão que receber esse subsídio. Portanto, Sr. Ministro, critica-se muito a questão da qualidade. O maior partido da oposição também diz que o selo da qualidade da educação em Cabo Verde diminuiu. Aceita esta crítica ou nem por isso? Olha, eu acho que as observações críticas têm que ser analisadas e nós temos que analisar e é por isso que nós estamos a fazer a reforma do sistema educativo. Se há falta de qualidade hoje, a responsabilidade é dos governos anteriores, porque estamos para avaliarmos a qualidade na ponta final. É na saída do 12º ano ou então na saída do ensino superior. E como só temos 6 anos de mandato, se há uma falta de qualidade hoje, a responsabilidade é de quem governou antes. E, portanto, é preciso alguma prudência, alguma cautela. Mas nós, aqui, este Ministro, o Ministério da Educação e este Governo, nós assumimos o desafio da qualidade. Aliás, o lema do Ministério da Educação é a resiliência, confiança para uma educação de qualidade. Porque nós entendemos que a qualidade é um processo contínuo e temos que trabalhar continuadamente para termos qualidade do ensino. É por isso que há a reforma do sistema educativo, a revisão curricular, que temos a reestruturação do Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens, temos a melhoria das infraestruturas, temos o Sistema Nacional de Formação de Professores, temos a transição digital no sistema educativo. Tudo isto na perspectiva de melhorarmos a qualidade, para ajustarmos o perfil de saída e termos o sistema educativo cabo-verdiano em linha com os sistemas mais avançados em termos de qualidade e almejamos, é a nossa ambição, ter o nosso sistema em condições de participar nas avaliações internacionais, designadamente nos rankings de PISA e, portanto, é o nosso sonho. Não é concretizável num único mandato, mas a nação cabo-verdiana, na minha perspectiva e na perspectiva do Governo, porque isto consta do programa do Governo, temos que trabalhar no sentido de elevarmos a qualidade do ensino para padrões mais altos, comparáveis com os países mais avançados da OCDE. Portanto, a qualidade muitas vezes depende da forma como o sistema educativo está montado, mas também depende dos professores. Há um sistema de avaliação, seguimento do desempenho dos professores, Sr. Ministro? Sim. Sim e não. Sim, os professores são avaliados, mas nós entendemos que é preciso aprofundar. E por isso está em curso a elaboração de um pacote legislativo sobre a avaliação dos professores, sobre a formação contínua dos professores e estamos a montar o sistema de tal sorte que vamos ter brevemente uma rede tecnológica de centros de formação de professores, formação à distância de professores, exatamente para qualificar mais os professores, porque este é o Ministério dos Professores. O Ministério da Educação, sem professores, não existe. E, portanto, é o Ministério dos Professores e dos alunos. E nós apostamos seriamente na dignificação da carreira dos professores. E, para além da componente remuneratória, é preciso
qualificar em termos de conhecimento, em termos de metodologia, em termos de pedagogia, os nossos professores, e eles estão motivados. É preciso deixar aqui uma mensagem muito clara. Os nossos professores cabo-verdianos até são heróis, porque nós que vivemos nas ilhas sabemos o sacrifício dos nossos professores ao longo dos vários anos. E têm feito um sacrifício enorme para formar os cabo-verdianos. E então devemos isto aos professores, este reconhecimento. E eles estão a fazer o máximo, os professores estão motivados. Aqui posso dizer, regressei agora do Fogo, regressei hoje da Ilha do Fogo. Os professores na Ilha do Fogo estão altamente motivados. Aqui em Santiago há uma motivação enorme. Irei amanhã a São Vicente, seguramente em São Vicente os professores também estão altamente motivados. Em todas as ilhas há uma motivação enorme. E nós queremos contribuir porque os professores são, digamos assim, atores principais do Ministério da Educação. Trabalhamos para os professores e para os alunos. Falando nos alunos, a taxa de reprovação tem aumentado um pouco nos últimos anos? Não. Segundo as estatísticas? Não, há uma melhoria das taxas, dos resultados todos dentro do sistema. Tivemos, entretanto, a pandemia, que teve um impacto, mas um impacto muito residual. Olha, a taxa Portanto, houve um aumento residual durante a pandemia. Sim, da taxa de reprovação. Nós recuperamos, agora em 2021, temos uma taxa de aprovação no ensino secundário à volta de 74%. No ensino básico, à volta de 84%. Um pouco acima daquilo que tem sido a média. E no ensino secundário estamos dentro do limite, dentro da tendência normal de aprovações. Relativamente ao abandono escolar, nós diminuímos a taxa de abandono escolar de cerca de 3,5% em 2016 para 0,1% em 2021-22 no ensino básico. No ensino secundário, de 6,5% para 1,5% em 2021-22. Ou seja, há uma melhoria. Temos que continuar a melhorar. Vi números que mostram que há uma certa tendência para o aumento das reprovações, sobretudo no final de cada ciclo. Por exemplo, no 4º ano, no 8º ano, no básico e também no 9º ano. Não, mas isso é de acordo com o sistema de avaliação, certo? Isto está em linha com os sistemas a nível internacional. Na ponta final de cada ciclo pode haver, e particularmente a partir do 7º ano, 7º, 8º, 9º ano, que não é uma questão só do Ministério da Educação. Temos que acompanhar o desenvolvimento da adolescência para ver todas as incidências, e é por isso que mandamos elaborar um relatório sobre a evolução dos indicadores da educação de 2012 até 2022 para podermos tirar ilações, para não ficarmos só com as percepções. Pode ser que tenha razão a senhora jornalista e pode ser que não. Nós temos que testar. E por isso mandamos elaborar um relatório. Falou há instantes do abandono escolar, que tem diminuído significativamente. Neste momento, a taxa no ensino básico é de 0,9%, no secundário é de 1,5%, portanto, praticamente 1 em cada 100 alunos deixaram o ensino, abandonaram o ensino. Tem dados que mostram que o facto de se ter introduzido refeições quentes nas escolas provocou a diminuição do abandono escolar? Nós, a refeição quente já vem de trás, temos que ser honestos também. Vem de trás, nós reforçamos a dieta, a ementa, nós reforçamos em termos dos beneficiários, são cerca de 85 mil beneficiários do programa de alimentação escolar. Mas, para além desse programa, terá contribuído decisivamente uma outra medida do Governo, que foi a isenção de pagamento de propinas, que evitou a exclusão de alunos, particularmente a partir do 7º ano de escolaridade. E por isso há um aumento da frequência desses alunos a partir do 7º ano de escolaridade, há um aumento da população estudantil. Sr. Ministro, em relação a outro aspecto importante, a questão da segurança nas escolas, volta e meia, sobretudo na Ilha de Santiago, ou se falar de alunos que levam armas brancas, são situações facas. Isoladas que nós temos que isolar esses casos, para não generalizar, até para não criarmos um pânico numa situação que não ocorre. Pode ocorrer um fenómeno durante um ano letivo e numa escola. Temos as escolas seguras, as escolas, o recinto escolar, os recintos em todo o território nacional, o espaço escolar é um espaço seguro. Nas imediações das escolas,
temos pedido o reforço e a Polícia Nacional tem estado presente rotineiramente, até porque é um programa Escola Segura que permite a presença rotineira da polícia nas redondezas das escolas. E temos uma experiência até de ter polícias, agentes da Polícia Nacional dentro da escola, em Assumada, na escola, no Liceu Amílcar Cabral, temos lá a presença. E queremos estender até aquela experiência a outras escolas, particularmente na cidade da Praia. Mas é bom isolar, dizer que podemos ter um caso isolado, mas que não é um caso generalizado no sistema educativo e não seria justo e lançaria uma percepção errada dizer que é isso. E se compararmos com aquilo que acontece lá fora, temos que ter cuidado em alimentar essas perspectivas, porque depois pode criar aqui uma situação desagradável, então é preciso conter, não estar a dramatizar aquilo que não é dramatizável. E o que se está a prever também para melhorar a comunicação entre as escolas e os encarregados de educação? Nota-se um certo distanciamento ou nem por isso? Nós, neste ano, tentamos lançar um dia dedicado aos pais. No dia 17, tentamos nas escolas. Aliás, eu estive nos Mosteiros, numa escola, exatamente a participar com os professores e com os pais no Liceu dos Mosteiros. Mas é preciso abrir mais. Para além disso, temos as tecnologias. Temos o plano de transição digital no sistema educativo, que visa exatamente também pela via digital aproximar os pais das escolas. Aliás, os pais já podem acompanhar os seus filhos nas plataformas, têm acesso ao dossiê dos alunos, podem comunicar, podem ver o desenvolvimento do percurso escolar dos alunos. Mas é desejável que haja mais interação entre os pais e as escolas, e nós estamos cientes disso. Os nossos diretores estão motivados, realizam eventos com a participação dos pais, e eu incito para continuarem a realizar esses eventos, para levar os pais para um convívio mais direto, uma confraternização mais direta com os professores, para perceberem melhor os processos, para viverem mais a vida estudantil dos filhos. E em relação ao pré-escolar, Sr. Ministro, uma palavrinha antes de concluirmos o programa. Qual é a diretriz para este ano letivo? Qual é a preocupação? Nós, o Ministério da Educação, tem aqui uma responsabilidade da supervisão pedagógica de funcionamento dos jardins de infância. Em regra, os jardins de infância são geridos pelas câmaras municipais, organizações religiosas, organizações da sociedade civil. Nós fazemos o acompanhamento do funcionamento dos jardins de infância na ótica do pré-escolar. Depois temos o Ministério da Família, que faz o acompanhamento na ótica dos cuidados. Temos que separar as duas coisas, e nós, na ótica do pré-escolar, a nossa perspectiva é consolidar a reforma do ensino secundário e iniciar um processo de reforma igualmente do ensino básico, e já agora, se me permitem, o ensino básico, o ensino superior. Temos que continuar a aprofundar a reforma do ensino superior e reformar o sistema de financiamento, por exemplo, da ciência e da investigação. Outra preocupação tem a ver com o transporte escolar, sobretudo nas ilhas como Santo Antão, Santiago, São Nicolau. Sabe, eu fui presidente de Câmara. Sabe, eu fui presidente de Câmara. Transporte escolar é uma responsabilidade, é uma atribuição essencialmente das câmaras municipais. O Governo participa com cerca de 70 mil contos, financiado através de protocolos do transporte escolar. Mas, na generalidade, as câmaras municipais têm assumido isso, e nós reconhecemos, nós, o Ministério da Educação, reconhecemos esta excelente parceria que temos com as câmaras municipais. Não, o transporte escolar está organizado em todo o território nacional. Começou a funcionar ontem, no primeiro dia de aulas, e está a funcionar dentro da absoluta normalidade. Nós não temos nenhum conhecimento de dificuldades, salvo talvez aqui no Conselho de São Lourenço dos Órgãos, que é preciso prestar um pouco de atenção, mas em todo o território nacional o sistema de transporte escolar está a funcionar. Portanto, prevê-se, pelo estado de espírito do Sr. Ministro, um ano letivo tranquilo, ou há preocupações bem escondidinhas?
Então, nós temos que manter sempre alertas, sabe? Nós temos que acompanhar. O arranque do ano letivo aconteceu num clima de tranquilidade, de festa quase. É ver aquilo que se passa nas redes sociais, os pais acompanhar os filhos, as autoridades a declararem o apoio. Olha, a oposição hoje a saudar o arranque do ano letivo. As organizações da sociedade civil todas a saudar o início do ano letivo, e então temos que valorizar este engajamento da nação cabo-verdiana, porque a educação não é atribuição de um único governo, ultrapassa de longe o horizonte do mandato. Então temos que envolver, criar um espaço de convergência nacional à volta da educação. E neste sentido nós devemos dizer que vamos continuar a olhar para o funcionamento do ano letivo com um sentido de alerta, para corrigirmos as falhas que possam surgir, processarmos as observações, as críticas. As pessoas podem criticar, porque a crítica faz parte, estamos num regime democrático, nós não temos a pretensão de ter a unanimidade da sociedade, mas com humildade podemos analisar todas as críticas e tirar ilações. Porque lá no fundo a crítica pode ter algo de positivo e podemos tirar ensinamentos para melhorar o sistema, e se melhorarmos o sistema, estamos a melhorar o futuro dos jovens cabo-verdianos. Então é com confiança que nós encaramos o ano letivo. Confiança nos professores, porque os professores merecem a nossa confiança, mas também confiança nos pais encarregados de educação, que vão passar a acompanhar mais de perto os seus alunos, confiança no sistema global, confiança nos agentes todos, na participação dos partidos da oposição, podem fazer chegar as suas observações, nós ouvimos, não há problema, do partido que suporta o governo, das organizações dos sindicatos, das organizações religiosas, dos próprios professores, dos próprios alunos. Temos confiança no sistema, porque entendemos que é preciso trabalhar para transformar a educação. E transformar a educação quer dizer transformar o futuro dos jovens cabo-verdianos e criar as condições para que as novas gerações tenham uma vida melhor do que nós. E é isto que almejamos. Uma última pergunta, Sim. Sr. Ministro, já estava quase esquecendo esta pergunta. Uns encaram este facto como um fait divers, outros com alguma indignação. O facto da Escola Portuguesa da Praia ter proibido os seus alunos de se exprimirem em crioulo durante os intervalos. Sabe, nós não estamos em conflito com a história de Cabo Verde. Nós valorizamos o uso da língua portuguesa e valorizamos a identidade cabo-verdiana. A língua cabo-verdiana, o crioulo cabo-verdiano emerge da cultura cabo-verdiana e é o traço fundamental da nossa identidade. E valorizamos a língua cabo-verdiana, mas nós também valorizamos a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua nacional, é uma língua oficial. Nós não interferimos na gestão rotineira de uma escola, e ainda por cima essa escola, a escola portuguesa, está abrangida através de um protocolo da cooperação internacional. Nós não temos nada a registar. Mas não é excessivo proibir os alunos de conversarem em crioulo no intervalo? Temos que preservar os direitos dos cabo-verdianos, os direitos linguísticos dos cabo-verdianos. E, portanto, eu não ouvi a afirmação da senhora diretora da Escola Portuguesa, não sei. O que eu estou a dizer é que, em tese, nós temos que respeitar a liberdade linguística dos cabo-verdianos. Isto está na Constituição da República, temos que respeitar a Constituição da República. Ninguém pode ser proibido de falar português ou falar crioulo. Portanto, todos nós ou temos... inglês. Bom, na administração pública, se você for, tem que falar o português ou o cabo-verdiano. Mas ninguém é proibido de falar outra língua em Cabo Verde. Temos a liberdades e este governo é um governo que preserva as liberdades, que valoriza as liberdades. É um governo que tenta dignificar o homem cabo-verdiano, trabalha neste sentido, valoriza a liberdade dos cidadãos e, portanto, nós não estamos em conflito com a nossa história. Temos mais de 500 anos de história. A língua portuguesa chegou em Cabo Verde com os portugueses, continua em Cabo Verde com os cabo-verdianos, assim como a língua cabo-verdiana é uma língua de comunicação que nasce connosco, foi desenvolvida connosco, é a nossa língua mais frequente
e nós temos que valorizar a nossa identidade e ninguém pode violar a Constituição de Cabo Verde. No território nacional vale e está em vigor a legislação cabo-verdiana, a Constituição da República de Cabo Verde. Muito bem, agradecemos, Sr. Ministro, por este tempo dedicado ao programa Ponto por Ponto, apesar da sua agenda. Muito obrigada. Eu que agradeço e, mais uma vez, é deixar uma mensagem da confiança aos professores, aos pais encarregados de educação, aos alunos, desejar a todos um bom ano letivo, muita saúde, muita paz e que a educação seja um fator de união dos cabo-verdianos e da convergência nacional. Muito bem, da nossa parte também auguramos votos de um bom ano letivo a professores e alunos e nos despedimos até daqui a 15 dias, se Deus quiser.